Amigos do Blog do Tolo, estamos aqui no barracão do Unidos de Padre Miguel. Depois eu vou comentar o que eu vi dos carros no Café com Migão dessa sexta-feira. Estou com os carnavalescos Lucas Milata, Alexandre Lozada, né? Já peço que apoiem o canal, tornem-se membros do clube, comprem as camisetas. A gente está aqui para conversar com os carnavalescos sobre o Unidos de Padre Miguel 2025. Eu vou começar com a seguinte pergunta. A gente tem aqui, né, na minha frente, o carnavalesco menos experiente em termos de grupo especial, que faz sua estreia no grupo especial, e o segundo mais experiente do grupo especial, apenas atrás do Renato Lage, né, que é o Alexandre Lozada. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse trabalho entre vocês dois, essa mescla de juventude, experiência, o Lucas que já vinha do ano passado, da UPM, né, o Alexandre estreando na escola. Como é que está funcionando isso? Eu vou começar porque a gente se preocupou em não existir isso da pouca experiência e de muita experiência, e iríamos partir de um zero criado pela gente, e deu certo. Nós procuramos primeiro nos tornar amigos, eu posso garantir que é de verdade. Eu acho que ele tem uma alma mais velha do que a minha. Se ele tem pouca experiência, talvez ele tinha muita ambição, porque foi muito fácil. O Lucas tem um poder de visualizar uma alegoria. Talvez assim, ele tem certas tendências que as escolas começaram a tomar de diminuir o espaço físico de um queijo, porque hoje a alegoria fala por si só. Não é mais um pedestal de mulheres, bonitas, de corpos suados, nada disso. Tem que ter uma funcionalidade dentro da história, tá? E às vezes a gente reduz o ser humano que está ali em cima, um conjunto de pessoas que está em cima de uma alegoria, é a execução, a informação que a gente quer passar, ou é o carro, no nosso caso, é a alegoria, porque nós temos um enredo complexo, que é histórico, e não só a história de uma pessoa ou do terreno da Casa Branca, ela é um pedaço da história do Brasil recortado. Tem muitas nuances. E para isso nós optamos pela linguagem plástica para poder ter essa representatividade e não ser um desfile linear que vai se transmutando de formas, de cores. Então, não existiu essa preocupação. Assim, eu não vou ser mentor do Lucas, não vim com essa intenção. E foi isso que nós estabelecemos na nossa primeira conversa, que gerou uma segunda, terceira, quarta, até que viramos bastante amigos para criar juntos o enredo que era a escola privada. E eu acho que para além dessa questão que a gente inclusive vem falando em todas as entrevistas, mas é uma verdade, de termos escolhido ser amigos primeiro. Então a gente, antes de debater sobre carnaval, sobre enredo, sobre alegoria, sobre fantasia, nós optamos por nos conhecer. Então a gente criou primeiro um laço afetivo, a gente construiu essa amizade para que depois a gente pensasse em carnaval. Porque é um trabalho que envolve muita vaidade, mas que também envolve muita confiança. Então era extremamente necessário para que desse certo que nós estivéssemos em sintonia, confiando um no outro. E eu acho que para além disso a gente optou também por descartar esses rótulos. Então a gente não trabalhou pensando que ele é o segundo mais experiente, que eu estou estreando no grupo, até porque se eu fosse pensar nisso eu nem estaria sã, né? Caraca, eu estou dividindo o carnaval com um cara, um dos mais experientes, com mais títulos. Então a gente descartou esses rótulos para que o trabalho fluísse de forma natural, como dois profissionais, dois carnavalescos que querem, acima de tudo, o melhor para a escola. Então eu acho que a gente deu muito certo porque a gente colocou a Unidos de Padre Miguel acima de qualquer coisa. Então, além da minha estreia no grupo especial, que é super importante para mim também, além desse carnaval que é super importante para o Alexandre também,
é a Unida de Padre Miguel, que é a mais importante. É o desfile da Unida de Padre Miguel ser o mais importante. Então acho que isso fez dar muito certo. Um exemplo disso foi o primeiro figurino feito. Eu falei para ele, posso desenhar baiano? Aí eu desenhei, entreguei para ele, porque ele digitaliza e trabalha o figurino dele no computador. Ele botou o acréscimo dele e ficou com uma cara assim, bastante legal, porque era uma mistura de mim com alguma coisa que eu ainda não tinha vivido. E daí, assim foi feito o Unidos de Padre Miguel. Ele criava uma fantasia que mostrava. Se eu achasse que teria que sugerir alguma coisa, a gente conversava e vice-versa. Então, hoje, você não vai encontrar nenhuma fantasia ou nenhuma alegoria essa cara usada genuinamente. Não vai ter. Né? Nenhuma fantasia é só do Lucas, nenhum carro é só do Lucas. Porque em alguns momentos não era nem necessário uma interferência de um ou de outro, porque como a gente já estava entrosado, se conhecendo, um exemplo, né? Quando eu ia criar um figurino, eu já criava pensando que eu tinha que colocar alguma coisinha ali que eu sei que o Lousada colocaria, e vice-versa. Quando ele criou um figurino, ele já criou colocando alguma coisinha do Lucas. Então eu acho que esse nosso desejo de se conhecer primeiro foi muito bom por isso, que a gente já criava pensando no outro também. Então acho que isso fez diferença. Eu acho que a única talvez é o único ponto que eu ligo o alerta, às vezes, por já ter sido julgado muitas vezes. Né? E ele agora participando dos debates, dos fóruns da IESA, ele tem percebido tudo aquilo que eu falava antes. O que jurado vê, o que jurado faz, acha que vai despontuar a escola, entendeu? Então, isso a minha experiência é nesse sentido. Agora, plasticamente, literariamente, eu criei um embrião de um texto, mostrei ele, me devolveu com várias coisas dele, e nós dois, a partir dali, entregamos aos nossos dois enredistas, o enredo foi se ampliando. Tem esse detalhe aqui que eu acho que é interessante constar na história para que a gente possa fazer uma costura melhor. E assim foi. Talvez tenha sido o enredo mais complexo que eu já trabalhei, acredito que ele também, com tantas nuances, com tanta história e fundamento que ele demorou a ser concretizado como um todo. Até o título foi uma espécie de votação no nosso grupo. Né? A gente sabia uma matriz, que é a Iana Souto, ela mostraria do título do enredo. E para as sugestões chegamos a um denominador. Nunca houve, eu garanto a vocês, nunca houve uma divergência de forma alguma, mesmo de opinião. Quando isso começava a ocorrer, a gente sentava e chegava num denominador comum. Nunca saí daqui assim, do raiva, ou ele, nunca saí daqui preocupado com as minhas costas, e eu acredito que ele também, entendeu? Aliás, eu frequento muito barraca na casa dele, porque eu vou te contar. Mas ele tem uma passagem secreta que eu acho que é por isso que ele gosta. Aqui eu acho que nós estamos em Nárnia. Tem uma porta aqui que só ele vê, que ele entra e ele sobe. Entendeu? Aproveitando o ensejo, né? Eu lembro que eu entrevistei o Lucas tem 2 anos atrás, ele ainda estava na Inocentes, e a sala, eu estava comentando essa história com uns parentes esses dias, a sala que eu entrevistei o Lucas parecia o cativeiro de um sequestrador. Né? Era salmo, xerifado. Qual a pergunta que eu quero fazer é isso, são visões diferentes, né? Para o Lucas, a diferença de estrutura de quem vem da série ouro para a série para o especial, para a cidade do samba, e para o Alexandre, se minha memória não me falha, é a primeira vez que você está pegando uma escola que vem do grupo de acesso, se a memória não falha, pelo menos nos últimos 20 anos.
como é que você sentiu a estrutura também que você encontrou no Padre Miguel? Eu queria as visões dos dois. Surpreendentemente maravilhosa. Eu sou movido por emoção nessa escola também. Então, eu acho que talvez seja a melhor característica da União de Padre Miguel. A segunda, por ela ser praticamente a segunda escola de cada um. A gente tem visto, eu tenho visto isso, principalmente na internet. Nós somos coincidência. Eu fiz Unidos da Ponte, ele fez Unidos da Ponte, eu fiz Inocentes, ele fez Inocentes. Então acho que nossas vidas já se cruzavam no passado. Mas a diferença, eu acho que nós fazemos parte de um sonho maior, um sonho de uma comunidade. Eu costumo dizer que eu torço mais por eles do que pelo meu sucesso pessoal. Quando eu falo de construção, se diz respeito também ao que nós hoje estamos aqui diante da sua câmera. Uma sala que a gente batizou de frigorífico, porque é um ar-condicionado poderoso para o tamanho da sala. Curtiu muito esse ano, inclusive. Mas isso tudo aqui foi construído, foi trabalho de pirâmide egípcia, entendeu? Nós queríamos muito trabalhar. Nós entramos nesse barracão trabalhando apenas com a luz do dia, porque nem luz tinha, entendeu? Então isso nos dá uma força, um elo de amor com essa escola, até por isso. A doação da gente quanto artista, de trabalhar precariamente, mas entendendo que era assim que tinha que ser. As melhorias foram sendo feitas aos poucos. Hoje, talvez você que entra em todos os barracões, é o único barracão onde o terceiro andar é ateliê também, é depósito de fantasia, porque nós quisemos centralizar tudo para poder coordenar melhor. Então, eu acho que a sensação de estar fazendo uma escola que veio da série Ouro é uma coisa que passou a ser imperceptível para mim, porque eu encontrei uma grande escola. Já era uma grande escola. Sim. Entendeu? Então, eu acho que essa transição não me afetou muito. Nós sabemos da realidade, sabemos do estigma que existe dentro da escola de sala, mas a gente procurou pensar nisso, está tratando a UPM como a UPM merece ser tratada. Lucas? Em relação ao grupo de acesso, é até difícil de comparar, né? Porque é uma estrutura completamente diferente. Mas é uma diferença de estrutura que se faz necessária, porque o carnaval do grupo especial hoje é um carnaval infinitamente maior em todos os sentidos do que o do grupo de acesso. Então é humanamente impossível fazer um carnaval de grupo especial. Quando eu digo de grupo especial, estou me referindo à estrutura, né? Numa condição do grupo de acesso. Então, assim, é uma diferença drástica, porque se faz necessário, muito por essa estrutura. E a gente sabe que a precariedade no grupo de acesso é gigantesca, né? Na Unidos Padre Miguel, eu admito que a gente nem sentiu tanto essa diferença, porque a Unidos, ela, independente de estar no grupo de acesso no ano anterior, ela já tinha uma estrutura diferenciada das demais escolas do grupo de acesso. Então, para mim, é óbvio, a estrutura da Cidade do Samba, dos barracões da Cidade do Samba são muito diferentes, mas a Unidos Padre Miguel é uma escola que ela já tentava há muito tempo iniciar esse processo de estruturação visando o grupo especial. Então, eu vejo assim, nas outras escolas que eu passei no grupo de acesso, eu já vivi muito essa precariedade, e hoje, vivendo aqui a realidade do grupo especial, eu percebo o quão precário era, porque isso influencia, assim, até mesmo a nossa inspiração, porque aqui a gente consegue ter um ambiente gostoso, prazeroso, saudável de trabalhar, e isso inevitavelmente influencia no que a gente passa ali para o papel, depois para as fantasias, para as alegorias. Então é de extrema importância essa estrutura. Agora vamos falar um pouquinho do enredo, né? O que tiver na Sapucaí no domingo de carnaval, abrindo o desfile, vai poder
ver da história, né, eu sei que o enredo não é a Casa Branca do Engenho Velho, mas eu não consigo falar o outro nome, né? É porque, na verdade, o enredo, ele é um enredo de dois grandes protagonismos. A gente narra a trajetória da Yana So, que é a fundadora, né, do modelo de candomblé no Brasil, mas a gente inevitavelmente também conta a história do terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, que é um terreiro de extrema importância, porque foi o primeiro, é o terreiro matriz, é um terreiro matriarcal. Então, a gente tem esses dois grandes protagonismos que possibilitam outros protagonismos também surgirem nesse enredo. Então, é um enredo de muitas pautas, de muitas importâncias e de muitos pontos de valorização, de enaltecimento. Vamos voltar um pouquinho no passado e relembrar a criação do mundo na tradição brasileira, falava de Amalá, Yavetá e Anaçu. Somente eram citadas porque elas contavam essa história da criação do mundo segundo a mitologia dos orixás. Iá é um termo dado de nobreza na corte do reino de Oió, da onde Anaçu veio. Algumas pessoas ouviram falar dela, mas não souberam da história dela. E reconstruir, para contar a história de Anaçu, foi um trabalho de pesquisa assim, incansável, porque nada existia documentado. É uma história que passou de geração a geração na tradição da oralidade, que é assim que a maioria da história da África, né, é passada para a gente, porque a gente só conhece a África pelo que veio do meio. Mas nós estamos fazendo, além disso, dessa travessia, buscar as reminiscências de como era a vida lá. Que não era uma coisa só tribal, como se imagina. Existiam reinos, a Lafisque, que é o título lá do Amauri. Então a gente também esmiuça essa história. Na verdade, a gente dá luz a mais um apagamento histórico. Uma informação que era precária ainda se torna mais volumosa. Existe uma pesquisadora americana que é filha de santo da Casa Branca do Engenho Velho, ela é americana. E ela pesquisa a criação desse terreiro de candomblé e a vida da Yana So, que foi a fundadora desse modelo que a gente chama, que é essa religião afrodescendente que é o candomblé. Entendeu? Então, a partir do recolhimento de informações, precários documentos, que a gente está contribuindo para contar essa história, ou seja, a suscitar na história do Brasil fatos que foram esquecidos ou não foram documentados. É óbvio que nós nos pautamos também por registros teóricos, pesquisas, documentos, mas nós optamos por nos pautar mais pela oralidade dessas Yaorixás. Então foi um enredo que ele passou ali por processos de construção. A gente teve o processo inicial, que a gente pesquisou de longe, né? A gente se pautou muito ali nas pesquisas teóricas, mas a gente só começou de fato a desenvolver esse enredo quando nós estivemos com as Yaorixás na Casa Branca do Engenho Velho. Então acho que até por isso a gente demorou um pouquinho para divulgar esse enredo, porque a gente, na verdade, eu diria que 80% desse enredo é pautado na oralidade. Né? A gente optou por se pautar e se basear na oralidade dessas Yaorixás. Então a gente realizou umas 3, 4 viagens a Salvador para construir isso junto com elas. Então eu diria que esse enredo é um enredo desenvolvido por mim, pelo Alexandre, pelo Clark, pelo Vitor, mas acima de tudo pelas Yaorixás no terreiro da Casa Branca. E foi um enredo, como se diz, homologado ou aceito, ou festejado pelo Orixá Xangô, nós estamos lá, para mostrar a Nossa Senhora. Quando nós ouvimos delas, nós sabemos que a nossa vontade sobre todas as outras vezes
que alguma agremiação falou do terreiro, não representava a verdade. Nós buscamos realmente retratar aquilo que se conta, que é assim que a história foi montada, né? Uma história de ouvir contar, mas uma história verdadeira. E isso nos emocionou muito, porque nós fomos, à medida que ia avançando nesse enredo, outros personagens tinham surgido, se agregando a essa história, que ora é uma celebração a uma Orixá, ou uma personagem tão importante que viveu momentos da história do Brasil e que ninguém tomou conhecimento. Uma história de coragem, de vencer a intolerância, o preconceito, uma luta do banimento para voltar para sua terra, com a promessa de não voltar nunca mais retornar ao Brasil. Acho que uma de suas filhas de santo retorna e continua a sua obra, e que hoje merece essa celebração por ser a matriz do que a gente chama da religião católica. Ou seja, né, eu não estava na minha pauta, a Casa Branca do Engenho Velho está ocupando espiritualmente também o enredo, Sim. né? Totalmente. Inclusive, como eu disse, essas fases, esses processos, eles foram muito importantes. A gente teve essa primeira fase, que foi quando a gente, na verdade, a gente foi de forma, não necessariamente informal, porque foi tudo comunicado, né? Eles estavam cientes do motivo da nossa visita, mas a nossa primeira visita foi, na verdade, para apresentar a proposta. Nós nem tínhamos ainda sinopse, ou nem estávamos tão esperançosos nessa aprovação. A gente foi para falar qual era a nossa intenção. E aí, naquele momento, a gente teve a confirmação, a aprovação do Orixá, coisa que a gente nem estava esperando. A gente estava indo para mostrar a nossa intenção, retornar para o Rio e aguardar, né? Só que elas ficaram tão emocionadas assim, com essa nossa proposta, que as próprias IAs quiseram jogar imediatamente para que a gente já obtivesse a resposta. E aí foi muito engraçado, porque a gente levou o nosso videomaker, né, que é o Diego Mendes, mas a gente levou já assim, Diego, muito provavelmente talvez a gente nem faça nada, porque provavelmente a gente vai ter que aguardar essa aprovação. Mas aí aprovou, no dia seguinte a gente já estava gravando um vídeo de divulgação, e aí depois nós retornamos para desenvolver um pouco mais dessa pesquisa, e a gente ainda retornou mais uma vez para apresentar o projeto, os desenhos, né? Então a gente só começou de fato a executar quando elas aprovaram. E foram pouquíssimas, né, as mudanças que elas pediram, mas a gente buscou muito esse respeito e ouvir todos os detalhes que elas tinham para nos contar e nos falar e nos apontar. Eu ouvi a Neuza e aí outras orixás cantarem o samba da Eu perguntei, sempre me vem à memória a história da Cubão. A Cubão, quando falou da Casa Branca do Engenho Velho em 2005, deu tudo errado no desfile. Ela reeditou o samba recentemente e deu tudo errado no desfile de novo. Por isso que eu fiquei curioso de perguntar como é que tinha sido essa questão espiritual. Me veio logo à mente o exemplo da Cubão. Né? Sim, mas talvez. Eu já consegui entender porque deu errado. Com a resposta de vocês dois, eu já consigo entender, até porque eu conversei lá atrás no canal com o artista que fez esse desfile, eu consegui entender porque deu errado naquele momento. Nós respeitamos isso, independente de quem já tenha feito. Nós só faríamos esse enredo com aprovação. Ótimo. E eu acho que tem uma curiosidade que eu acho que diz um pouco sobre isso. Existem alguns registros teóricos de que quando a Yanassô retornou para a África para conseguir a liberdade dos filhos num cenário de revolta dos malês, dizem que ela depois disso voltou para o Brasil. Mas a gente também possui o relato oral de que na verdade não foi a Yanassô que voltou, foi a sua filha de santo, a Marcelina, que é o que a gente conta no nosso enredo. Então eu acho que uma grande diferença, talvez que vai ficar muito claro nesse desenvolvimento do desfile, é que a gente se pautou na oralidade. Então algumas coisas até vão em contramão do que está registrado na teoria. Perfeito. Entende? Então
Então eu acho que isso é muito importante, eu acho que inclusive foi isso que fez com que elas se sentissem tão confiantes de nos dar essa autorização para contar a história delas. Porque não é um enredo que fala só da Ianaçô, é um enredo que fala da Ianaçô, do terreiro da Casa Branca do Engenho Velho e das Yalorixás que o comandam até hoje. Então a gente precisava dessa confiança delas. Quer dizer, é um enredo que se aprofundou mesmo, que virou uma história. Em outra entrevista, eu estava dizendo que eu torço para que um cineasta ou um escritor resolva, a partir dessa inspiração que nós estamos lançando aí com esse enredo, essa história ser contada cada vez mais com as suas versões. Entendeu? Existe somente o que nós encontramos de dúvida, foi essa, que se foi a Ianaçô, que voltou realmente, ou que se foi a nossa Helena. Tudo leva a crer que foi a nossa Helena. Entendeu? Perfeito. E confiando na Lisa, que ela tem autorização da Casa Branca para pesquisar e escrever a história da criação da carreira que passa por essa. Para contextualizar o que já falou e para ficar mais claro, Lisa é uma pesquisadora americana e ela dedica a vida dela a pesquisar a Ianaçô e o terreiro, e a ancestralidade do terreiro da Casa Branca. Então, nesse primeiro momento que a gente estava ali nessa negociação para marcar uma visita ao terreiro, que é difícil, porque tem muita gente querendo visitar, a gente precisou se pautar nas pesquisas teóricas já existentes, e a Lisa é talvez a maior pesquisadora de Ianaçô e do terreiro da Casa Branca. Então a gente pesquisou muito a Lisa, as pesquisas da Lisa, né? O material da Lisa. Certo. E quando nós fomos ao terreiro, a gente não sabia que ela estaria lá. A gente não sabia nem que ela era filha da casa. Então a gente chegou para a reunião, quando nos apresentaram ela, a gente falou, não é possível que é você. A gente fez tudo isso pautado nessas pesquisas. E aí foi muito bacana, porque depois disso a gente conseguiu contato com a Lisa, então ela participou de todo o processo de desenvolvimento do enredo. E a gente teve a honra de, mandar um WhatsApp para ela. Ela vai desfilar? Oi? Ela vai desfilar? A Lisa infelizmente não desfila porque ela está com um probleminha de saúde, ela não vai poder estar presente. Mas a gente terá muitos representantes da Casa Branca desfilando com a gente. Perfeito. Visualmente, o que vocês podem falar desse desenvolvimento de enredo em termos visuais, em termos especialmente de alegorias? Olha, eu sou formado em gastronomia, tá? Então, também Volta e meia eu faço frango com laranja, que você me ensinou no canal uma vez. eu penso grandinho, né? A escola também gosta. Eu acho que a gente se preocupou muito com esses relatos todos que a gente está fazendo, mas associado a uma plástica de afastar ou de tirar esse estigma de que uma África somente tribal. Né? Então nós começamos com a realeza de Oió. Mesmo que esse império entrasse em conflito por guerras internas e tal, estava em decadência na época em que a nossa história começa a ser contada. Mas a gente mostra como seria a corte de Oió regida pelo rei, que chamou o Alafim de Oió. E agora eu consigo entender os signos que eu vi no nome delas agora há pouco. Agora eu consigo entender os signos. Eu acho que apesar disso, é um enredo que é um desfile que ele consegue passear por vários estilos, por várias volumetrias. Não é um desfile grandioso por grandioso, assim, não é imponência por imponência. A gente consegue passear por todos esses signos, por todos esses estilos. Então a gente tem, por exemplo, um abre-alas e um segundo carro muito imponente, muito exagerado, porque era o objetivo mesmo. O abre-alas, por exemplo, é essa visão dessa corte de Oió, desse reino, desse império de Oió, ainda na época da sua soberania, da sua exuberância, da sua opulência. Então a gente tem um abre-alas assim, imponente, exagerado, com mais de 100 esculturas. A gente tem um segundo carro também muito imponente para mostrar a altivez do povo preto.
mas a gente consegue também passear por coisas mais suntuosas, delicadas, conceituais, fundamentadas no axé da Casa Branca. Então acho que isso é algo muito interessante que vocês vão observar no desfile da Unidos. Um desfile muito diferente, muito eclético, assim. A gente tem carros vazados, carros mais fechadões, mas com muita escultura no seu entorno. A gente tem alguns carros com algumas esculturas bem grandiosas, tem outros com mais quantidade do que tamanho necessariamente. Então acho que é um carnaval bem diferente, assim, com momentos bem diferentes. Nós estamos. Esse dia recebeu. E vocês falaram dos primeiros carros. Qual é a sequência dali para frente? O que vai mostrar o enredo? Nós mostramos a opulência e a reminiscência da Yamaçu, a corte de Oió, com toda a sua opulência. O segundo carro é a travessia, que apesar da dor, existia a força. A gente faz como se o mar, como se o barco, como se tudo viesse emergisse da força de resistência. Né? A gente optou por o mar mostrar ajudava que eles chegassem vivos aqui, entendeu? A gente optou por mostrar uma travessia sob a proteção de Iemanjá, sob a guarda de Olocum e mostrando a altivez do povo preto. Sim. Então é um carro que a gente desmistificou essa ideia de travessia, sabe? É como se a África estivesse atravessando. O mar era africano. Não é a Iemanjá de vestido branco, mexendo das ondas, cabelos longos. A gente queria fazer uma travessia africana. E foi isso que a gente conseguiu. O terceiro carro já fala do início desse modelo religioso de Candomblé, que começa na Barroquinha, que ali a gente mostra o início de tudo, mesclado com o sincretismo com o catolicismo. Os cultos aconteciam nos fundos das igrejas, nos quintais das casas, naquela região da Barroquinha, sabe? E aí nesse terceiro setor, né, que a gente chega nesse terceiro carro, é justamente nesse momento que elas chegam em Salvador, especificamente na Barroquinha, e plantam esse primeiro axé. Quando elas plantam esse primeiro axé, elas precisaram criar ali de forma bem informal uma parceria com as igrejas católicas para que elas conseguissem manifestar a sua fé num cenário de extrema intolerância religiosa com as religiões de matrizes africanas. Então esse terceiro carro ele mostra essa região da Barroquinha, mas focada muito no sincretismo existente na época. Então é um carro que a gente vai poder observar bastante esse sincretismo afro-baiano que a gente chama. Aí a gente entra no quarto setor, que é quando a gente mostra uma Salvador de Xangôs e Malês, e o quarto carro é exatamente isso, é essa síntese desse cenário da revolta dos Malês, que culminou nesse processo da Yanassô abdicar de ser Yalorixá para ser mãe, que é quando ela precisa deixar um pouco de lado a sua função de grande Yalorixá para negociar com o governo da época para conseguir a liberação dos seus filhos que foram presos injustamente porque foram confundidos com revoltosos malês. Inclusive é por isso que a gente tem a revolta dos malês de forma muito presente no nosso desfile. O quinto carro, né, o quinto setor que compõe ali de um tripé, de uma alegoria, é para mostrar esse momento que Yanassô, na verdade Yanassô parte para a África e depois Marcelina retorna para seguir o legado da Yanassô. Então esse quinto setor mostra esse retorno de Marcelina para o Brasil, trazendo com ela muitas riquezas culturais, mas muitas posses também, que inclusive fez com que ela conseguisse levantar de fato o terreiro da Casa Branca onde ele existe hoje. Quando a Marcelina chegou, ela retornou para o Brasil, ela retornou para a Barroquinha, que é onde elas manifestavam a sua fé, onde elas plantaram inicialmente o axé, mas a região da Barroquinha estava passando por um processo de urbanização, que na verdade não era um processo de urbanização, era uma desculpa para eles expulsarem... Gentrificação. Exatamente.
E aí foi quando ela migra para o Engenho Velho e levanta de fato o que é o terreiro hoje. Por um lado foi até bom, né, que ela conseguiu um espaço físico para levantar o terreiro de fato. Então nesse quinto setor a gente mostra isso, a Casa Branca enquanto esse grande centro de fé, com um terreno dedicado ao Oxóssi, com a axé de Oxum e o trono consagrado a Xangô. E a gente chega, enfim, no nosso último setor, que é quando a gente faz, de fato, essa união do Ebé e Anassô com o Ebé Vila Vintém. Essas duas grandes comunidades que lutam tanto para fazer valer e existir essa coletividade. Ou seja, que Vila Vintém é terra de macumbeiro. Exatamente. Já para começar a encerrar, o que vocês pensam da iluminação da Sapucaí? Como vocês vão usar os efeitos de iluminação do desfile da Luz Padre Miguel? Olha, isso é um aprendizado. Esse é o terceiro ano, foi São Leão. Nós preparamos alguns momentos. Todos os carros, todas as fantasias, elas têm efeitos que, se não apagar as luzes, elas continua como sendo vista ou brilhando, de certa forma. Mas nós priorizamos, como a gente já falou no início, a identidade com o enredo. Então, associar um material tão tecnológico ao que a gente está falando, da época que nós estamos falando, deu um pouquinho de trabalho para que não ficasse uma coisa também grotesca ou sem identidade com o que a gente estava falando. Mas no início, todo mundo sempre estranha, mas a gente vai se acostumando. Eu acho que esse ano é mais uma prova, mais um esforço para que a gente possa participar do que o Carnaval está se tornando um espetáculo com super tecnologia, não só das escolas, como os carnavais. Quando você falou anteriormente do que era encarar uma escola que veio da série do especial período de exposição, a gente passa, quer dizer, é um fator inédito para Unidos, mas ela também acende algo especial no momento de transformação do próprio Carnaval, uma nova gestão, uma nova visão de gestão de Carnaval feito pelo Gabriel aqui, que tem sido até um parceiro legal para Unidos, porque ele fez questão de fazer várias visitas, de viver essa emoção que eu já falei no início dessa entrevista, de ver o ensaio dentro da comunidade, dessa Vila Vintém, tá? Que é a nossa pequena África, que tem todo o direito que quer dizer comunidade, entendeu? A gente, nesse último carro, que Lucas falou, justamente essa junção. Nós somos uma pequena África, como outras pequenas Áfricas existem pelo Brasil afora e no Rio de Janeiro, que tenham essa fé, a mesma fé que a nossa plantou lá na Angola, que é a primeira e depois acaba no Rio de Janeiro. E fazendo até um comparativo com o ano passado, isso na verdade é uma opinião mais pessoal, né? Eu, por exemplo, eu sou super a favor da nova iluminação, acho genial o que está se construindo, mas ano passado, por exemplo, foi nos dado, se eu não me engano, acho que 50 minutos para montar essa iluminação. Então, quando eles passaram isso para mim, não sei se é exatamente isso não, mas eu lembro que foi pouco tempo. E aí, quando passaram isso para a gente, eu conversei com a escola e, graças a Deus, eles concordaram comigo. A gente optou por não usar, porque em 50 minutos a gente não faz nada. Então, eu acho que eu sou super a favor, mas a gente tendo possibilidade de trabalhar da forma necessária, com o tempo necessário para fazer bem feito. Então, por exemplo, esse ano eu acho que a gente já gastou 8 horas programando essa luz. Então, assim, nem se compara com os 50 minutos que nós teríamos ano passado. Então, ano passado nós não usamos no nosso desfile no grupo de acesso, porque a gente optou por não usar, porque a gente queria fazer, mas fazer direito. E a gente não conseguiria, né? Então, esse ano a gente está usando, a gente pensou esse desfile, obviamente, em alguns momentos para essa nova estrutura de iluminação e, obviamente, respeitando o
grande fundamento do enredo, né? Então a gente conseguiu suntuosamente colocar isso no nosso desfile. Para encerrar, né? O que eu sempre faço eu sempre encerro com essa pergunta, todo mundo passa pelo canal. O que o torcedor do Luz de Padre Miguel, né, o amante do canal como eu, né, pode esperar nesse retorno da escola ao grupo especial após 52 anos? Eu acho que esse desfile a gente está desenvolvendo ele acima de tudo para essas pessoas. Então, quando a gente pensa nesse desfile da Unidade de Padre Miguel, a gente pensa a todo momento em agradar essas pessoas, essa comunidade, até mesmo os que não são da comunidade, mas que são torcedores também de alguma forma da Unidade de Padre Miguel, porque foram justamente essas pessoas que fizeram com que a escola não desistisse, né? Porque foi uma trajetória dolorosa, né? Quase rolou bandeira no final do Foi uma trajetória bem dolorosa da escola, por muitas vezes batendo na trave. Deve ser a escola da história que mais tem vice-campeonatos. Eu acho que a comunidade pode esperar da gente o nosso empenho. Agora, o desempenho a Deus pertence, né? Porque ela na hora que a gente vai ver. Mas eu tenho certeza que cada componente da Unidos já tem no coração uma pequena ideia do que a gente pretende fazer. E é para eles, uma grande homenagem a eles. Então, independente de gosto pessoal, de bonito, feio, rico, pobre, grande, pequeno, é um desfile pensado para essa comunidade que por tanto tempo nos apoiou, segue nos apoiando. Então, acho que é um presente que eles mereciam. Viver essa experiência de desfilar com a Unidade de Padre Miguel no especial, e que seja não só uma experiência única, né? Se Deus quiser, vai ser uma experiência muito duradoura da Unidade de Padre Miguel no especial. O Bloco de Tulo agradece, deseja sorte, 2 amigos que o canal fez na sua trajetória, e muita sorte para o Luz de Padre Miguel.